bem-vindos vocês aqui também nas nossas mídias sociais. Abra sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler 2 versículos de Isaías 40. O versículo de número 26 e o versículo de número 30 são poderosos para transformar nossas vidas. Profeta Isaías 40, 26, e depois pula para o verso 31, diz assim. Vamos ler o verso 26 todos juntos? Vamos lá. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha faltar. Tá bom, verso 31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem, diga sobem. Subir é ficar onde está, subir é descer, subir é fazer o quê? É acontecer o quê? É subir. Subir é ir para o andar de cima, subir é ser promovido, subir é ir para o alto. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É a tua palavra, é o teu rebanho, é a tua igreja, somos todos teus pelo sangue de Jesus. Repreende o mal e as trevas. As pessoas estão aqui não para ouvir um pastor humano, elas estão aqui para ouvir o supremo pastor, que és tu, Jesus. É a tua voz que elas precisam seguir. É o Senhor que nos guia às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, mas é a sua voz que também nos faz subir. É a tua voz que nos faz voar, como está prometido e descrito, com asas como águias. Faz-nos voar, Senhor, em nome de Jesus. E os que creem, digam amém. Quantas vezes, a gente se sente como se tivesse pesos nas pernas, chumbos no tornozelo, e a gente fica preso à gravidade dessa terra, mas ao mesmo tempo a gente tem um desejo forte de voar, de subir, símbolo de estar acima do que é terreno, do que é trivial, do que é meramente humano. Quantas vezes a gente se sente diante de desafios, sonhos, vontades, desejos de avançar, encontramos tribulações, dificuldades que parece que prende a gente na terra, como bola de chumbo, a gente fica meio que agarrado a essa terra, mas dentro do coração um desejo enorme de voar, de transcender, de superar os desafios, de avançar com a vida, de sentir como se estivesse acima dos problemas, como se estivesse num outro nível interiormente, como se estivesse sentindo nas nuvens. Quantas vezes a gente encontra pessoas que estão vivendo um momento muito bom na vida delas, e a gente pergunta: e aí, como é que você está? Falou: eu estou nas nuvens.
Tem gente que se sente bem porque mudou de emprego para um emprego melhor, está ganhando mais, casou, encontrou o homem da vida, a mulher da vida, e aí a pessoa se sente nas nuvens, mas isso tudo é muito passageiro. O que Deus está dizendo aqui é que o que Ele quer fazer conosco é nos levar para esse estado interno, não externo, mas interno, de sentir-se voando. O Senhor nos convida a buscar uma conexão com o alto, com Deus, e viver de acordo com os princípios do seu reino, da sua palavra. Essa jornada espiritual, essa vida espiritual é comparada ao voo da águia, que se eleva acima da cultura, dos valores, das práticas, dos objetivos, dos propósitos deste mundo terreno. Deus está convidando a gente a voar com asas como águias, acima das práticas deste mundo, acima das ideias deste mundo, acima das decepções deste mundo, acima das dificuldades desta vida rasa, terrena, neste mundo que você e eu vivemos. Deus nos convida a voar para cima dos propósitos, das metas, dos objetivos que as pessoas e o mundo oferecem para a gente, pequeno, raso, passageiro. E Deus diz que, e a palavra dele diz que faz um convite para nós, para que a gente voe, e voe alto, acima de tudo isso. É um chamado para obter uma visão mais de cima, uma visão mais do alto. Tem um programa que eu gosto muito de assistir nesses canais a cabo, eu só não lembro que canal que é, mas é O Brasil Visto de Cima. Quantos já assistiram? Deixa eu ver. Bastante gente já viram. Aí depois faz o Chile visto de cima, a Noruega visto de cima, e vai pelo mundo. É uma visão interessante. Espiritualmente é o que Deus tem para você. A palavra de Deus está cheia de convites para você e para mim, para que voemos acima, para que ganhemos uma visão mais do alto, mais de cima. A vida muitas vezes nos coloca em situação que nos sentimos cansados. É inevitável a gente não encontrar na vida situações que nos cansam às vezes, situações que nos desanimam às vezes, até mesmo situações que roubam a nossa esperança, a gente fica desesperançado. Mas em meio a todas essas tempestades da vida terrena, existe uma promessa que pode nos dar asas, entre aspas, e nos impulsionar para o alto. A palavra de Deus está repleta de textos que apontam para a necessidade de conexão com o alto. Por isso o tema desta manhã, conexão, preparando para voar. É uma série que está começando agora, e o meu desafio para você é que você não perca nenhum domingo. Se você não puder vir domingo de manhã, vem à noite. Se você não vai poder vir à noite, vem de manhã, mas não perca a série de mensagens. São 4 mensagens. Essas 4 mensagens estão conectadas umas com as outras, e tem a ver com o seu avanço na vida, tem a ver com o seu progresso na vida com Deus, tem a ver com o seu empoderamento para viver nessa vida, mas olhando do alto. Que coisa linda! Imagina você, diante de uma dificuldade muito real para você, você ser capaz de enxergar isto do alto. Como seria a sua vida se você pudesse ter uma visão mais ampla das coisas? Às vezes, quando a gente enxerga muito aqui e agora, causa angústia.
Qualquer coisa que acontece de ruim, a gente pensa que é o fim. Qualquer coisa que acontece de problemático e que foge do nosso controle, a gente tem a tendência de achar que é o fim, que nós não vamos conseguir. Já se sentiu como quem não vai conseguir? Por que às vezes isso é assim? Porque a gente está muito envolvido com o problema, estamos muito envolvidos com a situação negativa, e nós estamos olhando aqui e agora. Mas quando a gente ganha a capacidade de não somente enxergar aqui e agora, mas enxergar do alto, e a gente vê que vai superar aquilo ali na frente, que vem uma coisa boa ali do outro lado, na próxima esquina, na próxima curva, eu não estava vendo. Quando você é capaz de enxergar coisas boas lá na frente, você ganha poder para encarar as dificuldades. Quando você enxerga que logo ali na próxima curva tem coisas boas te esperando, você começa a pensar: vale a pena encarar a dificuldade hoje, porque eu sei o que me espera ali na frente. E essa capacidade de enxergar o que te espera de bom ali na frente, só Deus pode nos dar, fazendo a gente enxergar mais do alto. A Bíblia está cheia de textos que falam sobre isso e apontam para a necessidade. É uma necessidade que a gente tem como cristãos de se conectar com o alto. Então, por exemplo, eu vou citar aqui alguns versos, não preciso abrir. Se você quiser anotar e conferir em casa, vai fazer bem. Mas eu vou citar alguns versos que a Bíblia fala, alguns, são muitos, que a Bíblia fala dessa necessidade que a gente tem de subir, de se conectar com o alto. Por exemplo, João 3,7 diz, Jesus falando com Nicodemos, ele diz: não te maravilhes de eu te dizer que é necessário a todos nascer do alto. Pastor, não está escrito nascer de novo? Sim, mas o grego não diz de novo em primeiro lugar. O texto mais forte diz: é necessário nascer do alto, from above, do alto. O termo é do alto. Jesus estava dizendo: os homens, os seres humanos, nasceram do pai e da mãe na terra, e se não tomar cuidado, eles vivem sofrendo, porque eles não têm uma percepção do alto, eles não têm uma visão do alto. E Jesus disse: é necessário nascer do alto. Colossenses 3, de 1 e 2 diz: porque morreste e ressuscitaste, pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. João 11, 41, quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, seu amigo está morto, e ele está diante do túmulo do seu amigo Lázaro, diz o texto no versículo 41 de João 11, que Jesus chegou lá e, levantando os olhos ao alto. Na hora da crise, Jesus levantou os olhos para o alto. Para onde você olha quando a crise bate? Para onde você olha quando os problemas surgem? Para o alto? Para frente? Para baixo? Para onde você olha? Jesus olhou para o alto, porque ele sabia que é do alto que vem o poder e a capacidade de enxergar a vitória. Efésios 2:6 diz que Deus nos fez em Cristo assentarmos na região celestial. É o que está dizendo lá. Potencialmente nós temos um poder em Cristo lá do céu. Gênesis capítulo 15, verso 5, quando Abraão precisava receber uma coragem de Deus, o que Deus disse para ele? Deus deu uma promessa grandiosa para Abraão, mas ele precisava olhar para o alto. Então Deus chama Abraão para fora da tenda, capítulo 15, verso 5, e diz o seguinte: e Deus o chamou para fora e disse: Abraão, levante seus olhos para o céu e conte as estrelas, se é que pode contar.
Quando a gente tem uma promessa de Deus, a gente tem que parar de olhar para frente, para o lado, para baixo, para o medo, para a dificuldade em si. Nós precisamos fazer como Abraão e ouvir a voz de Deus que está nos convidando: levante seus olhos para o céu. Davi, nas suas crises, uma vez orou e disse: eu levanto os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do alto, do Senhor que fez os céus e a terra. É de lá que vem socorro, é de lá que vem visão, é de lá que vem a visão mais ampla, é de lá que vem a coragem e o poder para superar qualquer situação. Apocalipse capítulo 4, verso 1, diz que Jesus estava falando com um homem chamado João, o apóstolo, preso por causa do evangelho na ilha de Pátimos. E no capítulo 4, esse Cristo vivo chama João e diz no verso 1: sobe para cá e te mostrarei o que vai acontecer. Essa a gente pode falar, diga: sobe para cá e te mostrarei o que vai acontecer. Veja, o convite de Jesus para João não é fique onde está, mas o convite de Jesus é sobe para cá. Eu podia gastar a manhã toda só citando textos onde Deus nos convida para o alto. Deus nos convida a enxergar do alto, a ter um coração envolvido com as coisas do alto, a ter uma conexão que nos prepara para voar. Deus quer que a gente voe. Veja, não me entenda mal, eu não estou dizendo que Deus promete uma vida sem problemas. Eu não estou dizendo que Deus promete uma vida sem dores, sem crises, sem dificuldades. Pelo contrário, o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. O que eu estou dizendo é que aqueles que confiam no Senhor subirão com asas como águias, acima das suas crises, acima das suas dores. É quando a gente olha para Deus que a gente ganha uma visão do que a gente é capaz. É quando a gente olha para Deus que a gente ganha capacidade de superar qualquer coisa. O texto de Isaías é inspirador. E assim como um voo de uma águia ou de um avião, é necessário que a gente esteja conectado com o alto. Pastor, como é que eu faço para viver uma vida melhor? Conecte-se com o alto, por meio de Jesus Cristo, porque ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Conectar-se com o alto só tem um caminho: por meio de Jesus. Sabe, Deus quer que a sua vida e a minha vida sejam como fosse um voo, mas um voo seguro e bem sucedido. E segurança e sucesso no seu voo e no meu voo dependem diretamente da sua conexão com o alto, da sua conexão com Jesus, da sua conexão com Deus Pai. O sucesso do seu voo, a segurança do seu voo, depende necessariamente de ligar os aparelhos, de se conectar com a torre de comando. Nenhum avião sai do solo se primeiro não se conectar com a torre de comando. Nenhum avião sobe para voar voo de cruzeiro sem primeiro se conectar com todos os aparelhos do avião. Conexão é necessário para quem deseja voar. Conexão é necessário para quem deseja voar acima das mediocridades e dos problemas da vida. Conexão é necessário para quem quer ter visão de cima e superar as crises e dificuldades. Quando nós somos vencidos e derrotados, eu posso dizer claramente que está faltando voar.
porque quem voa supera, quem voa vai acima, quem voa vence. Prepare-se para o seu voo, meu irmão. Welcome aboard. Please fasten your seatbelt. Por favor, aperte os cintos. Eu e você vamos voar para a glória de Deus. Aperte os cintos. Aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como águias. O meu e o seu destino, se eu pudesse dizer, não é sermos seres da terra somente, mas seres da terra que tem o coração do alto. Aleluia! Gente que crê, gente que vê o melhor, não gente que vê o obstáculo, gente que vê a solução, não gente que fica resmungando do problema, gente que enxerga o caminho para superar. Eu e você somos chamados para voar, e voar alto, minha irmã, e voar alto, meu irmão. É engraçado, né? Engraçado, eu não tenho outra palavra para dizer, porque é muito diferente. Mas depois de Jesus ressuscitar, ele ficou aqui na terra 52 dias. 52 dias. E depois, aos olhos dos seus apóstolos, no monte, depois de 52 dias da ressurreição, diz os evangelistas, depois de ter dado mandamento aos seus apóstolos, ele foi elevado às alturas. E os apóstolos ficavam olhando até que a nuvem o encobriu. Jesus veio do alto, viveu na terra com a cabeça e o coração do alto e voltou para o alto, e de lá vai voltar para buscar a sua igreja, que foi destinada a voar. Deus vem buscar a sua igreja que sabe voar. Deus vem buscar gente que sabe voar. Se você não aprender a voar agora, como é que vai ser quando Ele te chamar para as bodas nos ares? Se você não aprender a voar agora, quando? Você vai aprender a voar. Aprenda a voar no coração. Então você vai ter uma promessa garantida de que Ele vai encontrar você nos ares. Os ares é o nosso lugar normal. O alto é o nosso habitat por causa de Jesus. E não no desespero, na angústia. Prepare-se para voar. Como é que eu faço isso, pastor? O que eu estou falando com vocês aqui é intencional. É de propósito. Nós estamos escrevendo uma série de apostilas que tem a ver com a ideia de voar alto. E a série de mensagens que nós estamos trazendo aqui, nesses 4 domingos, que vai até o dia 23 de março, são 4 domingos, até o dia 23 de março, nós vamos falar sobre cada parte do voo, até que eu e você aprendamos a ganhar voo de cruzeiro. Sabe o que é voo de cruzeiro? Quem aqui já voou de avião? Deixa eu ver. Pô, levante a mão bem alto para eu saber. Bastante gente voa de avião aqui. Quantos não voaram? Deixa eu ver, de avião ainda. Mais da metade já voaram de avião. Voo de cruzeiro é quando o avião sobe a mais ou menos 9.000 metros de altura. 20 mil metros, segundo Pedro, e segue para o seu destino. Segue para o seu destino. A águia é uma das poucas aves que também é capaz de atingir altitudes de voo de cruzeiro. Você tem um tipo de condor que é capaz de voar a 12.000 metros, mas as águias mais impressionantes, elas voam a mais de 9.000 metros. 9.000 metros até 20.000 é voo de cruzeiro. E Deus está dizendo na sua palavra que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias para voar alto. Agora, gente, voar alto não é para qualquer um.
Na igreja, aqui em qualquer outra, está cheio de gente que nunca consegue sair do chão. Não consegue. Vive sendo derrotado pelas mesmas coisas. Vive sendo entristecido pelas mesmas realidades e situações. A igreja está cheia de gente que vive sendo derrotado pelos mesmos pecados. Mas a igreja também tem gente que já aprendeu a subir um pouquinho. Não está em voo de cruzeiro, mas já aprendeu a subir um pouco. E o que Deus tem para nós é que a gente aprenda a voar voo de cruzeiro. Então nós vamos começar a série falando hoje. Conexão é o primeiro passo para quem quer voar. E eu vou dizer para você algumas coisas que faz a sua vida conectar, para você voar. Depois, domingo que vem, vou falar sobre elevação, quando começa a voar, sair do solo, começa a sair do solo. Depois nós vamos falar sobre sustentação. Tem gente que começa a voar, mas ali na frente cai. Puf! É que nem aquele pardal que saiu do ninho, mas não sabe voar direito. Ele dá uma saidinha, faz que vai voar, voa uns metrinhos e cai, pum, de barriga no chão. E gente que não aprende a voar é presa fácil dos problemas, do pecado, do inimigo, da carne, da mentalidade caída, do medo, da angústia. Gente que não sai do chão e não aprende a voar sempre está derrotado. E essas pessoas que sempre estão patinando na vida, elas sempre estão culpando alguém, ou alguma coisa. Ou a culpa é da igreja, ou a culpa é do pastor, a culpa é do patrão, a culpa é do funcionário esquisito, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, a culpa é da falta de dinheiro, a culpa é do governo, a culpa é do não sei quem. Quem não aprende a voar está sempre reclamando. Quem aprende a voar para de reclamar, porque vê de cima e sabe que Deus está com ele e tem coisas boas ali na frente. Ele não fica reclamando, não perde tempo reclamando. E por último nós vamos falar sobre altitude, voando alto. Essa é a série que nós vamos falar aqui. Mas hoje eu quero que você vá embora com algumas coisas que prepara você para o voo. Nós estamos preparando, eu estou escrevendo 4 apostilas que vão fazer parte da jornada de crescimento de cada pessoa que entrar na Igreja Apex e quiser voar. Todo mundo que entrar na Igreja Apex e quiser voar, nós vamos ter um material de acompanhamento. Serão 4 apostilas, uma conectada à outra, com a ideia de voar. E são exatamente os temas dessa série. E a primeira coisa que nós precisamos, como eu disse, para voar, é ligar os aparelhos, é conectar os aparelhos. Nenhum avião sai do solo sem primeiro se conectar. O piloto de avião, ele precisa ligar a aeronave, conectar os aparelhos, os Wi-Fis, etc e tal. Ele precisa ter conhecimento do livro e das regras do voo. Ele precisa saber o seu diário de bordo, ele precisa saber para onde ele vai. Então não tem como voar sem conectar. Me ajuda a pregar e diga para a pessoa que está ao seu lado: precisa conectar antes de voar. Aí é o seguinte, gente. Tem gente na igreja que insiste em não se conectar e quer voar. Vai voar? Vamos lá, eu vou repetir essa frase. Na igreja está cheia de gente que não quer se conectar, mas deseja voar. Pergunto eu para a igreja: vai voar? Não vai voar. Porque assim como o avião não sai do solo se não se conectar, eu e você não voamos com asas como águia se não nos conectarmos. Então eu vou falar algumas coisas que fazem parte da conexão para você voar. É o começo. Primeiro, conhecimento e estudo da palavra de Deus. Quem não conhece, não estuda a Bíblia, não pode voar. Imagina um piloto de avião. Você voaria num avião que o piloto nunca leu o livro, nem aprendeu a voar? Levante a mão os candidatos, que eu separei uma aeronave aqui na esquina. Nós temos uma aeronave chamada Aeronave Apex.
E eu quero, precisando de candidatos para voar. E o Pedro vai ser o nosso piloto. Já estudou voo ou não? Sabe voar? Não, mas você vai pilotar. Quantos vão com o Pedro? Vocês vão, seus malucos? O Pedro nunca fez curso de piloto, nunca pilotou, não sabe nada sobre pilotagem, e você vai entrar no voo com ele? Fala. Acertou a altura. Imagina, se ele acertou a altura, imagina a queda, como é que vai ser? Assim como o piloto precisa ler os instrumentos, conectar, seguir as regras do voo, é importante é importante você estudar a palavra de Deus e conhecer muito bem a sua fé. Quer voar, minha irmã? Você precisa conhecer a sua fé. E a sua fé está aqui na palavra de Deus. Segundo, é preciso praticar. Não dá para voar sem praticar. Não dá. Para voar precisa praticar. A fé é como um músculo e precisa ser exercitado. Como é que é a prática da fé? Obedecer a palavra de Deus. Tudo que você ouve, pratique. Quando você ouve a pregação da palavra, pratique. Quando você lê a Bíblia, põe em prática. A fé é como um músculo e precisa ser exercitado. Terceiro, confiança. Confie em Deus, em sua capacidade de te fazer voar alto. Aí eu quero voar alto, mas eu não confio que Deus vai me levar para lá. Poxa, olha só, o texto de Isaías 40 diz, diga comigo: os que esperam no Senhor subirão com asas como águias. Espera aí, os que esperam no Senhor. Se você não confia em Deus, por que você espera voar? Se você espera que essa vida vai te tratar do jeito que você vem sendo tratada, como é que você vai voar? Se você não acredita que tem algo melhor para você viver, além do que você vem vivendo, como você vai voar? Confie em Deus, creia que Ele pode fazer você e a sua vida voar. E eu não estou falando de voo literal, gente, mas voar com poder acima das necessidades. Quarto, meditação e oração. Quer voar? Aprenda a meditar e a orar. Reserve um momento para se conectar com Deus por meio da meditação e da oração. Olha só, eu tenho uma recomendação. Como você vai fazer eu não sei, mas busque um espaço tranquilo, onde você possa se conectar com Deus e aquietar a mente. Busque um lugar tranquilo, frequentemente. Se eu pudesse dizer, todos os dias, procure um lugar que você possa ficar quieto, quietar a mente e falar com Deus. Quinto, ouça boas músicas e adore a Deus. A música tem o poder de elevar o espírito, sim ou não? Você viu que lindo quando a gente estava cantando todo mundo junto aqui? Estava gostoso ou não estava, gente? A gente adora a Deus, parece que a gente se empodera. A música de Deus eleva o espírito. Elevar é subir. Quando você canta músicas de adoração e você louva em casa, você ouve músicas de Deus, isso pode levar você a se conectar com Deus, a comunhão com Deus. Ouça música, cante louvores. É por isso que Paulo escreveu em Efésios 5 o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O que é o Espírito Santo de Deus? É um poder do alto. E quando eu não me embriago com vinho, mas eu me encho do Espírito, Paulo disse: falando entre vós com salmos, cânticos e hinos espirituais. Ou seja, quando eu canto músicas de adoração a Deus, quando eu abro a minha boca em canto, e quando eu ouço melodias de adoração a Deus, o meu espírito voa. Por outro lado, agora vai o chumbo. Quando você ouve musiquinhas
frajutas, sensuais, maldosas, com palavrões, que exploram o corpo, que falam de sexo. Quando você ouve música banal, sem valor, melodia pobre, que fala do corpo, cujos cantores exploram o corpo, as partes do corpo. Quando as pessoas ouvem músicas ruins, de letras horríveis, elas estão puxando a sua vida para o fundo do poço. Por quê? Porque a música tem a capacidade, quando ela é para adorar a Deus, de nos elevar ao alto. Mas quando a música é balela, pobre, horrível, ela puxa você para o inferno. Sim ou não? Sim. Ouça música que adora a Deus, cante louvores que exaltam a Deus e que faz o seu espírito elevar. Sexto, perdoe. Perdoe aqueles que magoaram você e peça perdão por seus próprios erros. O perdão é um passo importante para a cura interior e para a conexão com Deus. Jesus, quando ensinou a orar, ele disse: Pai, perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os meus ofensores. Não tem como se conectar com Deus sendo um vaso de amargura. Não tem como se conectar com Deus, Júnior e Andréia, sendo um poço de dor e de amargura pelo pecado dos outros contra você. Deus não vai olhar para você e falar assim: olha, você tem razão, fica aí amargurada o resto da vida, porque você tem razão. É o seguinte, irmãos, você pode ter razão, os outros te ofenderam, mas você vai ficar na terra e não vai voar. Perdoe, deixa os outros ir, e Deus vai te levar às alturas. Sétimo, comunhão com os irmãos, com os outros irmãos. Compartilhe sua fé com as pessoas. Participe de uma IC, igreja em casa. Nós temos reuniões nos lares. Participe das reuniões nos lares, porque lá se ora, se lê a palavra no meio da semana. Toda semana nós estamos espalhados pelo bairro. Toda semana nós temos uma reunião no lar, aqui ao redor da igreja, nas casas. Venha, se reúna com os irmãos na reunião no meio da semana. Para quê? Para você aprender a voar, para eu aprender a voar. E por último, serviço ao próximo. Se você quer voar, precisa dedicar-se a servir as pessoas. Você precisa praticar o amor às pessoas, e eu também. Fazer o bem. Quando você faz o bem para as pessoas, quando você usa o seu talento, quando você serve na igreja, quando você se envolve no ministério, quando você diz: eis-me aqui para ajudar, quando você oferece o que você tem para ajudar outros, na igreja que você frequenta e fora dela também, mas a partir da igreja, então você se conecta com Deus, porque Jesus veio para servir. Eu vim para servir e não para ser servido. E quando eu sirvo, eu me conecto com o Espírito do alto. E quando eu conecto com o Espírito do alto, eu vou voar. Fechando, irmãos, quando a gente se conecta com Deus através da fé no seu Filho Jesus, eu e você estamos nos preparando para voar e voar alto. Voar alto significa viver nessa terra, diante dos problemas, dos desafios, uma vida de forma plena e significativa. Deus pode proporcionar a você o que Ele promete em Isaías: força, paz interior, direção, esperança e poder. Deus está sempre presente na sua vida e na minha, pronto para estar com a gente em todo o processo de voo,
assim como a águia prepara seu filhote, para que ele também seja um filhote que cresça e voe alto, e depois ele vai ensinar outro filhote que cresça e voe alto, que vai ensinar outro filhote que cresça e voe alto, que vai ensinar outro filhote que cresça e voe alto. Essa é a essência da águia, e Deus está chamando a gente para voar alto como um avião, e para ser como águia, e para voar alto, pela esperança, pela confiança, pela fé, pela educação pela palavra, mas voar alto. O seu destino é voar alto. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, gente. Eu agradeço, a salva de palmas me encoraja muito.